Eu me chamo Priscila Amaral, sou coordenadora do curso de Engenharia de Bioprocessos da Escola de Química do FRJ. E hoje a gente vai receber aqui a doutora Edna Oliveira, ela é da Embrapa, ela é da chefia adjunta de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa. Ela trabalha com organismos geneticamente modificados, análise de expressão gênica, de proteínas, de interesse da agroindústria, métodos baseados em PCR, etc. Né? Então, hoje ela vai estar falando aqui com a gente sobre biologia avançada para o agronegócio. Queria agradecer muito a sua presença aqui, Edna, porque a gente sabe que hoje em dia está todo mundo muito atarefado, né, e você ainda vai gastar essa tarde aqui com a gente agradece muito a sua presença aqui. Então, vou pedir para todos que deixem os seus microfones desligados e a câmera também, para a gente não congestionar aqui a rede. E aí, Edna, se você quiser que a gente faça a pergunta ao mesmo tempo que você vai estar apresentando, você prefere no final? Pode ser ao mesmo tempo, tá? Eu acho que é mais legal, mais interativa. Se alguém tiver alguma dúvida, não sei, então se pode tiver, abrir o microfone. Se tiver dúvida durante a apresentação, vocês podem colocar a pergunta aqui no chat. Se tiver realmente pertinência ao assunto, eu interrompo e faço a pergunta, tá? E se não, a gente deixa as outras perguntas mais para o final, tá? Obrigada, Edna, pode começar. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, esse convite, a Andréia, querida, a gente já é parceira de projeto, e tive o prazer de conhecer a Priscila, agradeço o convite, e hoje eu estava fazendo as contas, eu sou ex-aluna da Escola de Química, né, e eu estava fazendo as contas, tem 25 anos que eu me formei, então está sendo um dia especial para mim, porque é bodas de prata, né, e é sempre bom voltar a casa, né, com os nossos professores, muitos colegas que a gente encontra, é muito bom. E, como a Priscila falou, eu trabalho na Embrapa Agroindústria de Alimentos, eu trabalho num setor, numa asa, a gente chama de asa 2, né, que envolve 2 laboratórios principais, laboratório de microbiologia de alimentos e o diagnóstico molecular, que é onde eu tenho mais atividades, e quem coordena toda essa área é a doutora Janine Passos, que está aqui nos prestigiando, né? Janine, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Eu vou fazer aqui o upload da apresentação, tá bom? Eu não sei, acho que eu fiz alguma coisa errada, que não está aparecendo. Peraí. Vai não apresentar agora. Peraí. Aí tem uma janela e você escolhe. Tá estranho, deixa eu cancelar aqui. Aí eu vou apresentar agora, né? Isso, aí uma janela. Janela. Aí você escolhe o arquivo que já deve estar. Beleza. Aqui. Cadê a minha apresentação? Eu prometo que já a gente vai estar, tá bom? Na hora da apresentação isso acontece mesmo. Hoje de manhã mesmo eu estava apresentando e, nossa senhora, estava complicado. Qual é o aviso que ele está te dando aí quando você tenta apresentar? Ele te dá algum erro? Não, ele não está mostrando a minha apresentação. Eu vou fechar tudo que eu tenho aqui e vou abrir só a apresentação, tá? E não está aparecendo. Acho que agora vai, porque...
Uma janela, né? Uhum, isso aí, uma janela. Ah, agora foi. Agora foi. Isso, agora está aparecendo. Deixa eu ver só. Tudo certo? Todo mundo tá... Perfeito, tudo certo. Ai, que bom. Então tá. Vamos começar a nossa conversa de hoje, né? Como a Priscila falou, a gente vai conversar um pouquinho sobre biologia avançada para o agronegócio, que é onde a gente está atuando já há 18 anos, né? 18 anos que eu faço pesquisa na Embrapa, nessa área, na área de detecção de sequências de DNA, então estou envolvida com esse assunto há 18 anos. E aí, a gente já começa, né, porque essa questão da biologia avançada, ou seja, a biotecnologia, né, cultura, ela sente. O homem, ele, desde que ele se tornou agricultor, quando ele precisou ficar num canto, deixou de ser nômade, se tornou sedentário não, ele se tornou, deixou de ser nômade e precisava cultivar o seu alimento, caçar, cultivar. Então, ele começou a observar os seus alimentos e começou a melhorar, mas de uma forma natural. Cruzamento, melhoramento convencional, que a gente chama, né? Isso desde os primórdios. Por quê? Porque eles queriam melhorar a aparência, a produtividade, porque quando eles se tornaram agricultores, eles precisavam plantar e colher para sobreviver, né? E com o tempo, eles foram verificando que em determinados pontos, determinadas culturas, né, elas eram diferentes. E eles começaram a fazer os seus experimentos, né, para ter um melhoramento daquelas espécies que eles estavam interessados em consumir. E aqui, como eu falei, é um exercício, uma questão que vai valer nota. São ancestrais de alimentos que hoje em dia a gente consome. E aí eu vou colocar aí, Priscila, você coloca aí, você vai ver as respostas. Eu quero que vocês coloquem quais são os alimentos que têm essas plantas, né, aqui como ancestrais. Né? Quem é essa planta aqui hoje em dia? Quem é esta? Quem é cada uma delas? Eu quero sugestões, a gente vai dar aí 30 segundos, bem rapidinho, para vocês darem as suas sugestões, suas opiniões. E aí, pessoal? Melancia. O que mais, Mas Gabi? não só não, são todos eles, são 5 respostas. Goiaba, batata, ervilha, goiaba, tomate, graviola, vagem, nossa, trigo, banana, goiaba, maracujá, mandioca, cupuaçu, cana-de-açúcar, Muito interessante, né? Assim, acho que já deu. jiló. Mas para vocês terem uma ideia de como que é a evolução, né? Como que essas transformações que vão acontecendo, essa troca de material genético vai acontecendo e a natureza vai selecionando, né? Antigamente, bem antigamente, o homem percebia e deixava de plantar aquilo que não interessava mais. E aí, assim, daí por diante, foi havendo uma seleção natural, né? Aquele que resistia mais, que era mais consumido. Então, eles se dedicavam mais a amplificar, né? Para multiplicar aquelas sementes que eles entenderam que eram mais produtivas, que eram as melhores para aquele consumo. Então, para vocês saberem quais são os produtos que hoje em dia, né, a gente consome e que tiveram essas plantas aí como ancestrais, são essas aqui. Aqui, ó, a melancia estava mais fácil, né? Ela foi melhorando. Hoje em dia tem até melancia sem caroço. Aí o milho, lembra daquela... romã para ela. Eu também achei que podia ser romã. Ah, verdade. O milho, gente, vocês lembram como que era o milho? Ó lá.
uma coisinha bem, assim, bem simples, né? Uma vagenzinha com poucas, né? Poucas sementes, poucos grãos. Aquele é o ancestral do milho e ele ainda existe, porque existe um banco, né, de germoplasma para proteger a espécie, existe todo esse cuidado, né, para algumas espécies, eu não sei se para todas, a gente até tem um banco muito grande de germoplasma, acho que é na Antártida, se não me engano, que é a Embrapa. O Brasil, né, ele é depositário, né, desse banco, então todas as espécies que nós temos estão lá depositadas para no futuro, se necessitar, né, a gente ter como recuperar. E o milho tem esse banco, né, essa origem dele é no México. Tanto é que quando você vai ao México, ou na região andina também, você tem muitas variedades, muitos tipos de milho, né, que continuaram mexendo. Aqui, ó, a cenoura, né, aquela coisinha bem esmirrada, porque é uma raiz, e ela se tornou a cenoura que a gente conhece hoje também, ao longo do tempo. Não sei qual é a origem da cenoura, onde que tem esse centro de origem da cenoura, mas acredito que tenha também. Aqui do lado é a berinjela, né? Olha como é que era a berinjela, né? Parecia sei lá, um maracujá, alguma coisa assim, diferente, né? Aqui está a berinjela, que a gente conhece hoje. E a banana, alguém falou aqui que era a banana, né? Uma das pessoas acertou, essa daí merece um nota 10, que a banana, como ela é hoje. Antes, ela tinha as sementinhas, né, da banana, ela hoje é bem menor, né? Você tem mais polpa e tudo. Mas antes era diferente, as sementes eram maiores, tinha pouca polpa. E aí, ao longo do tempo, ela foi se transformando, foi sendo transformada e selecionada, né? Transformada, que eu digo, ela foi modificada geneticamente, mas de uma maneira convencional, um cruzamento convencional. E aí veio o desenvolvimento, né, de ferramentas moleculares, né? E aqui nesse slide a gente conta um pouquinho da história da biotecnologia moderna, né? Que começou com a descoberta da estrutura do DNA, em 1953. E a partir daí, né, os cientistas, os pesquisadores foram entendendo melhor como é que era esse código genético, né, o DNA. Começou a ter uma maior compreensão da linguagem molecular dos genes, os métodos de transferência de genes, né, de transformação, de obtenção de ferramentas para transformação, plasmídios e tudo, isso tudo foi sendo muito desenvolvido, aprimorado, né? Isso nos anos 70. Nos anos 80, muitas técnicas apareceram, avançaram, foram aprimoradas também, tanto na questão da detecção quanto da transferência de genes. E foi nessa época, né, em 1983, que Kary Mullis inventou a PCR, a maravilhosa PCR, que é base, né, que é a reação em cadeia da DNA polimerase, que é a base para todos os métodos que são baseados na detecção de DNA. Então, a gente vai falar um pouquinho mais de PCR daqui a pouco, né? Aí, continuando aqui no histórico, né, depois que começou, que os pesquisadores começaram a trabalhar com essa técnica, né, com a PCR, facilitou muito a vida dos pesquisadores. E aí, os primeiros produtos biotecnológicos, dessa biotecnologia moderna, né, eles começaram a aparecer, como a produção de insulina, né, que foram um dos primeiros produtos para a medicina, né, que foi a base, né, de clonagem e tudo, usando ferramentas moleculares. Os primeiros produtos para alimentos, como a quimosina para a produção de queijo, em 1985. E nos anos 90, começaram a aparecer as primeiras plantas geneticamente modificadas comerciais, tá? E aí, o que acontece, né? Essa transformação de plantas, isso já acontece naturalmente, né? Na natureza. E o que aconteceu? Para engenharia genética, ou biotecnologia moderna, ou moderna biotecnologia, ou biologia avançada, são todos nomes, né? São termos que a gente usa
para mostrar que a gente, observando a natureza, a gente conseguiu manipular, ser capaz de controlar alguns fenômenos, algumas transformações que naturalmente demorariam muito tempo para acontecer. Então, o que aconteceu? Os pesquisadores, observando a natureza, eles descobriram uma bactéria muito interessante, a Agrobacterium tumefaciens. O que ela faz, né? Vocês estão vendo aqui uma espécie de... Tem uma planta e tem uma espécie de um algodãozinho, um calombinho, né? É um tumorzinho. E a bactéria, ela se instala na planta e começa a ter uma interação, uma troca de material genético com a planta, tá? Aqui do lado, com essa árvore, olha o tamanho da árvore. Olha o tamanho do tumor. Isso foi ao longo de muito tempo, né? Essa árvore é centenária. Então, ao longo de muitos anos, centenas talvez, isso aconteceu e continua havendo essa troca, né? Eles vivem em comunhão, né? Eles estão aí vivendo em harmonia, em sinergia, e você vê aqui que a diferença, né, do tamanho do homem, só para vocês terem uma ideia, pode acontecer um tamanho muito pequenininho, uma planta pequena, muito jovem, tudo, e um processo que vem de centenas de anos, provavelmente. Então, os cientistas começaram a observar e descobrir essa bactéria. Como que ela agia, né? Qual era o mecanismo de ação para que ela conseguisse fazer essa troca de material genético com a planta? E aí eles descobriram que aqui é só uma representação da Agrobacterium tumefaciens, tá? Eles descobriram que ela tem, além do seu DNA cromossomal, né, tem o cromossomo, ela tem um plasmídio que a gente chama de plasmídio TI. Por que TI? Porque tem uma região desse plasmídio que ele tem informações importantes, que essas informações importantes estão aqui, né, nesse pedacinho do plasmídio TI, que eles chamam de T, né, T bordas de DNA. Então, esse pedacinho T é de T de transferência, tá? Então, o que acontece? Tem um mecanismo que a bactéria já possui na sua fisiologia, que ela, para sobreviver, ela, né, tem as enzimas de restrição dela, de todo o maquinário molecular dela, ela corta essas bordas e transfere essa informação para a planta. É assim que ela sobrevive. Então, ela faz uma transformação, uma transferência desse material genético para a planta. Então, é nisso que a gente se baseia para fazer uma transformação usando o Agrobacterium tumefaciens. O que acontece? Você define a característica que você quer transferir para a planta, clona, lembra de todo aquele ferramental que foram sendo avançados, que os cientistas começaram a entender melhor a linguagem dos genes, os métodos de transformação? Isso tudo culminou aqui. Por quê? Descobriram como clonar, amplificar a sequência desejada, clonar um outro plasmídio e fazer a transformação do agrobacterium para que ele contivesse a informação e aí cultivava o agrobacterium nas células da planta para que acontecesse essa transferência da informação aqui do plasmídio TI da bactéria. Então, isso é muito interessante. É uma das formas de transformar a planta através da Agrobacterium tumefaciens, tá? Tem uma outra forma de transformar plantas, que é através da biobalística, né? Essa foto é até de um colega que, né, acho que ele patenteou essa máquina. É como se fosse um tiro, né? Um tiro com esferas de ouro. E essas esferas, elas são embebidas, né? Elas são mergulhadas numa solução onde tem a tal da informação que eu quero inserir na planta. Só que o tiro, né, dá o tiro, né, por isso que é um biobalística, é o shotgun,
Você dá o tiro e ela vai transformar a célula numa plaquinha que você coloca as células vegetais. Você dá o tiro nessa placa e depois você vai avaliar onde foi que aconteceu a inserção, né, desse fragmento, dessa informação de DNA, né, que eu quero, de uma característica que eu quero que a planta apresente. E aí depois a gente vai fazer a seleção, os testes e tudo, para selecionar aquelas células vegetais que foram adequadamente transformadas. Então, com essas duas técnicas, né, que foram as que a gente começou a usar para obter os organismos geneticamente modificados, as modificações ficaram mais precisas. E como a gente estava falando, no cruzamento tradicional, você tem uma variedade X, né, que nem os nossos ancestrais. E lá, no ancestral, ele tem uma característica, né, que é codificada por um determinado gene. E você tem uma variedade comercial, que ela cresce melhor, ela é maior, é mais vistosa, ela é mais saborosa e tudo. E aí, para fazer o cruzamento, você cruza, tem, né, uma troca de material genético, a característica desejada, ela é transferida, mas também outras características, né, como uma troca, assim, não muito precisa, né, de material genético, outros genes, outras características podem ser também transferidas. Então, o resultado é que você tem uma determinada variedade diferente, que contém a característica desejada, mas também contém outras características. Então, o processo vai aumentar um pouquinho até chegar no final de você ter uma variedade comercial só com aquela característica desejada. Você vai fazendo transformações, né, seleções e tudo até chegar no ponto que você quer que aquela variedade apresente somente a característica que você inseriu, a desejável. Com essa ferramenta toda que a gente tem disponível, né, de biologia molecular, a gente consegue, né, ter aqui, definir o gene igual, você define a característica que você quer transferir. Com as técnicas de biologia molecular, você consegue inserir aquela transformação com agrobacterium e biobalística, você consegue transferir sim. Só, o único problema seria ótimo que, assim, só transferisse e a gente soubesse exatamente onde ele vai, né, vai ser inserido. Você transfere uma única característica, por isso que as modificações ficaram mais precisas, só que você precisa fazer testes. Por quê? Lembra que eu falei que, principalmente na biobalística, quando você faz a transformação, a gente tem que selecionar, porque a gente não sabe exatamente onde o fragmento que a gente quer inserir foi, de fato, inserido no genoma da planta? Então, isso carece da gente fazer vários testes. Por isso que o aperfeiçoamento genético, né, pela biotecnologia moderna, ele leva pelo menos 10 anos. Desde o momento que você identifica a característica que você quer transferir, né? E aí tem todo um você multiplicar as cópias daquele gene que codifica aquela característica desejada, transferir para o tecido da planta, ou seja, a transformação, regenerar essas plantas, selecionar as plantas que de fato apresentam aquela característica. E aqui, gente, você tem uma etapa que é fundamental em todo esse processo, né? É a análise e os testes de segurança. Que testes são esses, Edna? Testes de segurança para o consumo, no caso de plantas que vão para a mesa do consumidor, né? E testes também do efeito dessa transformação, de plantar essa nova cultivar que foi transformada no meio ambiente. Então,
é uma série de testes que são exigidos para que você, no final de aproximadamente 10 anos, tenha uma liberação comercial. Então, aqui, depois que você passa por toda essa bateria de testes e de avaliações de segurança, você ainda tem outros testes que têm que ser conduzidos, né? Testes de campo, e ainda vai para aprovação pelo conselho, ou se é estratégico para o país, né? Ter aquela cultivar comercializada, e aí sim chega no comércio, né? No mercado consumidor. Então, só para a gente ter uma ideia, se a gente fosse falar só dessa parte de biossegurança, né, na hora que você libera um transgênico, né, um OGM, você vai falar de biossegurança para o consumo, né, que antes era chamado de segurança alimentar, porque esse conceito ainda está aqui, mas esse conceito não é o ideal, né, segurança do alimento, porque segurança alimentar tem de segurança também, né, de inocuidade e outras formas, outros itens que você precisa entender e entregar para que seja considerado segurança alimentar. Mas aqui a gente está falando da segurança para o consumo, tá? Por isso que ficou com segurança alimentar. Então, para você avaliar a segurança no consumo de um novo cultivar, de um produto geneticamente modificado, a nossa legislação ela é muito rígida em relação a isso, né? A gente vai ver daqui a pouco que a gente tem uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é toda a nossa lei de biossegurança, ela é muito específica, né? Ela é muito voltada para assegurar todas as questões que envolvem consumo e meio ambiente. Então, ela tem como referência a legislação europeia, que é a mais rígida, né, do mundo, e também algumas coisas da legislação japonesa, muito pouco da americana. A americana é a mais flexível que a gente vê. Mas a brasileira, a nossa legislação, ela é bem rigorosa, por isso que demora tanto, né, para você fazer todos os testes, né, de segurança que vão, não assim, não é 100% de certeza, mas assim, todos os testes que comprovem que aquele alimento que foi geneticamente modificado, ele é tão seguro quanto o alimento convencional que deu origem a ele, tá? Então, para a segurança alimentar, para a gente não se estender muito, a gente precisa saber a variabilidade natural. O que é isso, Edna? Variabilidade natural é dependendo da região onde aquele cultivar é plantado, aquela planta, né, é cultivada, e dependendo da estação do ano, do tipo de solo, tudo, então existe uma variação natural. Porque muitas vezes, quando você transforma um organismo, né, uma planta, pode haver alguma diferença. Mas não é porque foi transformado que apareceu aquela diferença, é sim porque tem uma variação natural da espécie em em determinadas épocas do ano, né? Época de chuva, época de sol, e dependendo do solo também. Então, tem que se montar um banco de dados com essas informações de variabilidade natural antes de qualquer coisa, antes de fazer uma análise comparativa entre o OGM e o convencional, tá? Então, você tendo disponível esse banco de dados, você depois vai poder fazer essa análise comparativa. E aí você vai fazer a análise comparativa em relação a quê? Né? A composição, né? Micronutrientes, macronutrientes, possíveis ingredientes tóxicos, tudo tem que ser realizado para o transformado geneticamente e o não transformado, ou seja, o convencional. A gente tem que avaliar o efeito do processamento, né, no caso, cozimento, se for necessário, a equivalência nutricional, ocorreu algum problema, algum incremento, algum decréscimo, né, nos níveis dos compostos que compõem todos os aspectos nutricionais daquele alimento, né. Medidas de qualidade, o que é isso? Dependendo do alimento, você precisa fazer testes com
Por exemplo, se for ração, se for uma base de ração, por exemplo, soja ou milho, você precisa alimentar, né, aqueles animais que são alimentados com ração à base de soja ou milho e fazer uma comparação entre a ração que foi obtida do organismo geneticamente modificado e do convencional. Proteína expressa também. Tudo com o perfil proteico, né, dos dois, né, de novo, do convencional e do transformado, precisa ser avaliado. E as diferenças a gente tem que avaliar, tem que analisar com mais critério, com mais cuidado, tá? Toxicidade e alergenicidade também são fatores, assim, primordiais para a questão da segurança no consumo, né? A alergenicidade, então, é um dos itens mais, assim, mais rigorosos, né? Principalmente na Europa, mas aqui na nossa legislação também, porque pode causar morte, né? Dependendo do nível de alergia que possa estar acontecendo, pode causar, inclusive, morte. Mas essa parte de alergenicidade, no início, quando você ainda está pesquisando, né, a característica, a proteína que você quer que seja expressa, e a gente já faz uma análise por bioinformática, porque a gente já tem no mundo bancos de alérgenos, né, de sequências de alérgenos, dos epítopos. Então, a gente, quando tem uma característica que a gente identificou e faz, né, uma análise de bioinformática para ver se tem uma possibilidade de promover, conter um alérgeno, uma alergia, uma proteína que vai ser alergênica, esse trabalho ele é interrompido, tá? Então, a norma diz que você precisa interromper se você tem qualquer possibilidade de estar promovendo o desenvolvimento de um produto que vai causar alergia lá. Muito começa desde o início. E lá no final, né, tem um alimento, na época dos testes, né, no momento dos testes, da avaliação de segurança, essa alergenicidade, ela é de novo avaliada. Por quê? Uma coisa é você avaliar a proteína isolada, né, uma sequência que vai ter uma homologia lá no banco de dados de alergênicos, mas outra coisa é a proteína que foi expressa no contexto do alimento como um todo, né, o alimento íntegro. Então, existem, como é que vai ser, interações, né, moleculares de proteínas na fisiologia do alimento que pode acontecer dele desencadear uma alergia, né, um processo alérgico. Então, desde o início é avaliada a questão da alergenicidade, mas no final também, por conta dessas interações no alimento, que é uma matriz mais complexa, né, não é uma proteína isolada, ele precisa também ser avaliado. Assim como a toxicidade, né? Se você tem a possibilidade de ter alguma produção de um metabólito que pode ser uma toxina, você já interrompe. Né, banco de dados, por homologia e tudo. Mas se por acaso não tiver, no início do projeto, não tiver não tiver identificado nenhuma toxina, nenhum composto que possa vir a ser tóxico, tudo bem, você dá andamento ao seu projeto. Mas lá no final, de novo, a toxicidade ela tem que ser avaliada, tá? Por conta também dessa integração, né, desse metabolismo que é integrado, e que pode acontecer de ser transformada, né? De acontecer uma reação e potencializar algum efeito tóxico. Tá? A Edna tem uma pergunta aqui da Tereza, se testes tumorigênicos são feitos. Sim, testes com animais, isso mesmo. Na Embrapa, a gente tem parceria com universidades, né, que tem biotérios, que trabalham com animais, e também com células, né, porque a questão de testes com animais está sendo muito criticada, né, já tem um tempo. Antigamente era tudo feito com animais, agora a gente tem um modelo de células, né, célula animal, para testar essa questão da possibilidade de ocorrer, né, a formação de tumores e tudo. Tem sim. Obrigada.
Não, nada. Aqui eu estou colocando o que é mais exigido, mas tem alguns testes, como esse, né, da possibilidade de causar algum processo cancerígeno, tem alguns testes que estão sendo exigidos também. Na Europa já exigem, e no Brasil, muitas vezes eles também exigem testes para ver essa possibilidade. E está dentro da toxicidade, tá? E aí agora a gente vai falar bem rapidinho, né, sobre os parâmetros que a gente precisa estudar para análise da segurança ambiental, né? Lembra? E a gente vai desenvolver um transgênico e vai plantar, né? Ainda mais se for um produto, assim, que tenha muita saída, que seja uma commodity, então você vai plantar e, de alguma forma, pode impactar o meio ambiente. Então, tem que ser... Edna, só mais uma perguntinha aqui da Eduarda. Como Oi. são essas células que esses testes são feitos? As células animais, né? Tipo de Isso, célula. célula animal. Isso. Células animais, isso. E aí são em laboratórios que têm essa experiência, né? Tem essa análise já como rotina, utilizando in vitro, né? São células que são cultivadas como se fosse um micro-organismo, só que é uma célula animal, um tecido que é sintético, né? Isso. Não é, tá bom? A gente tem laboratórios no Fundão, aqui mesmo, né? Lá no Fundão a gente tem, e a gente trabalhou numa época, num projeto do feijão transgênico, que é o único OGM 100% nacional, é o feijão transgênico da Embrapa. A gente trabalhou em parceria com a Universidade acho que foi de Viçosa, se não me engano. Dentre os parceiros que a Embrapa tem nesse projeto de biossegurança de OGMs da Embrapa. Então, esses testes são realizados em célula, né, em cultivo in vitro de célula animal, modelo, né, de célula animal. Respondi? Sim, sim. Pode continuar. Obrigada. Então a gente vai aqui falar, né, dos testes, né, parâmetros que a gente precisa estudar para análise de segurança ambiental. Uma coisinha que esqueci de falar, um detalhe. Todos os testes para consumo, né, do alimento, eles já são protocolados, é como se fosse... A gente tem que seguir um protocolo que até foi validado, né, já foi implementado e é harmonizado no mundo inteiro pelo Códex Alimentares. Então, você segue como se fosse um POP mesmo, né, um procedimento operacional padrão. E aí, dependendo do produto, você vai fazer determinados testes. Por exemplo, feijão, você só pode cozer. Se fosse uma banana, você não precisa cozinhar a banana, você pode consumir ela crua, né, in natura, ou pode fazer algum doce. Então, dependendo do alimento que está sendo estudado, você vai avaliar o processamento dele, como ele deve ser consumido. Só que isso é harmonizado, né? É validado e é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Mas para fazer uma análise da segurança ambiental, vai depender de onde onde aquela planta geneticamente modificada vai ser plantada. Então, eu tenho que fazer testes, não adianta eu ter um OGM que foi avaliado todo o efeito no meio ambiente na Argentina, e eu não ter esse estudo aqui no Brasil, porque não vai valer. É outro solo, é outro clima, a composição do solo é diferente, a microbiota do solo é diferente, né? Os insetos são diferentes, então todo o meio ambiente é diferente. Então, para cada organismo geneticamente modificado que vai ser plantado, precisa ser desenvolvido um protocolo diferente. Isso foi um desafio muito grande, né? Quando a gente começou a trabalhar com os OGMs aqui no Brasil. Mas, missão dada, missão cumprida. A gente precisa dar respostas, né, para os produtores, para a sociedade como um todo, em relação ao efeito no meio ambiente. Então, tem que realizar testes agronômicos, testes de transferência de DNA,
ou se existe polinização, então você tem que fazer testes envolvendo pólen, sementes, se existe transferência horizontal de genes, se o efeito sobre o organismo não alvo, né? Porque você tem inimigos naturais, você tem inimigos que não são naturais, né? Herbívoros não alvo, polinizadores, organismos do solo, ervas daninhas. Tudo isso tem que ser avaliado dependendo da planta que vai estar sendo cultivada ali. Caracterização da planta, né? Efeitos pleotrópicos e desenvolvimento de resistência também. Dependendo do tipo de OGM que tem que se avaliar o desenvolvimento de resistência a herbicidas, a inseticidas, isso tudo tem que ser avaliado. Alguma pergunta aqui da parte ambiental? Não, por enquanto não. Tá, então vou seguir. E aí depois daqueles 10 anos aproximadamente, o OGM ele é liberado no mercado. Para ele ser liberado no mercado, além dos testes todos de segurança, né, que são conduzidos, né, tanto para o consumo quanto para o meio ambiente, existe uma outra instância que decide se o OGM que foi obtido, se é estratégico para o país ter aquele OGM circulando no mercado, ser liberado, ter a sua liberação comercial. E acabar entrando, né, circulando no mercado mesmo, indo para o campo, para cultivos comerciais e tudo. É um Conselho Nacional de Biossegurança. Quem está envolvido nesse conselho, né? Tem a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é toda essa parte técnica, né, que a gente já falou, a segurança para o consumo e os efeitos no meio ambiente. E tem essa instância estratégica para o país, né, que é o Conselho Nacional de Biossegurança. É o conselho que vai decidir se é bom para o país ou não ter aquele OGM no mercado. E o conselho, ele é composto, né, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério da Economia, eu nem sei quais são os ministérios que tem agora, mas tem a ver com a economia, que é estratégico, né, para o país, relações públicas e agricultura, né, e meio ambiente também. Tem todo um corpo de ministros que vão avaliar se é bom para o país, se é estratégico para o país que aquele OGM vá para o mercado, tá? Se for aprovado pelo Conselho, né, a liberação comercial desse OGM, é necessário fazer um monitoramento pós-mercado, né? Por quê? Porque você precisa ter rastreabilidade, né? Acompanhar a inserção desse produto no mercado e a inserção no mercado consumidor, né? A sociedade vai começar a consumir aquilo, então a gente precisa ter como rastrear e como fiscalizar, monitorar as plantações, né? E aí você tem que ter rastreabilidade para fazer identificar, né, em que momento, se teve algum problema, você tem que detectar. E você tem que detectar no campo para as fiscalizações das plantações, né? E existe toda uma normativa, toda uma normalização de biossegurança para você ter a sua plantação de organismo geneticamente modificado. Então, além da rastreabilidade de qual transgênico que está circulando, você precisa ter esse controle, né, esse monitoramento, essa fiscalização das plantações, né, dos plantios de OGM. Então, quando a gente tem um OGM que ele no fim, ele expressa uma proteína diferente, é fácil fazer a detecção, porque a gente consegue fazer a rastreabilidade e a detecção no campo usando testes imunocromatográficos, umas fitinhas, né, umas fitas imunocromatográficas, parecidas com aquele teste de gravidez, que sinaliza quando está positivo, né, com 2 bandas. E aqui, na verdade, é como se fosse uma ELISA, né, que tem um anticorpo específico para a proteína que está sendo detectada, né, proteína que é resultado da transformação genética.
Então, aqui no caso, se você tem proteína expressa, você utiliza essa técnica que é rápida, não é de alto custo e é fácil de identificar, né? Porque é específica para cada proteína, você trabalha com anticorpos. Mas quando você não tem expressão de proteínas, ou quando você vai fazer uma análise de um alimento já processado, né? E você pode fazer a análise de um alimento in natura, que está lá plantado, você colhe e faz a avaliação, mas também você pode fazer a análise de um alimento processado. Dependendo do processamento, a proteína ela é desnaturada, né? E aí o teste cromatográfico não vai funcionar. E então a gente recorre à PCR, né, a famosa PCR, né, que ela vai detectar fragmentos de DNA, né, sequências de DNA específicos, e você vai amplificar aquela região e de interesse, e você vai conseguir detectar qual OGM que é, inclusive a gente vai saber daqui a pouco quantificar aquele OGM, tá? Então, você tem os reagentes, né, para fazer a PCR, a gente podia ter uma aula de PCR, só para PCR, porque tem vários aspectos que são importantes, né, para a gente considerar na reação, mas é quando você tem o DNA. Então, a PCR convencional, a gente tem os equipamentos, né, que a gente trabalha para a reação acontecer, que é o termociclador, né, depois que a reação ocorre, você precisa saber o que aconteceu, né? Detectar, saber que fragmento foi gerado, né? Você tem uma série de informações, como o tamanho, a sequência, tudo direitinho, para você poder avaliar o resultado. Então, para separar o resultado da PCR, você aplica o produto da PCR num gel, para fazer uma eletroforese, né? Um gel de agarose, e depois você promove a fotodocumentação desse gel por um sistema de transiluminador junto com uma luz UV, né, que vai promover aqui resultado, uma foto do seu gel. Nessa foto, a gente tem o resultado da nossa reação, que são, né, bandas que são produtos de DNA amplificado, né? A PCR amplificou a sequência. E aí, dependendo do resultado que a gente tiver, a gente vai saber se a reação ocorreu normalmente, se teve sucesso na reação, se a gente tem só aquele OGM, porque existem reações que você usa um par de primers, né? Que são os reagentes principais, né? Aqui, ó, primers, né? Você tem que ter o DNA, você tem que ter os DNTP, são todos reagentes importantes, necessários para que aconteça a reação. E esses primers, eles são específicos, né? São oligonucleotídeos iniciadores que são específicos para cada alvo, né? Para cada região que você vai detectar. Então, dependendo do tipo dos primers, né, você vai detectar e você já sabe qual o tamanho do produto da PCR. Então, na foto do gel, você consegue analisar seu resultado. E a gente tem, né, um aprimoramento, um avanço da PCR, que é a PCR em tempo real, que a gente consegue monitorar e calcular, ciclo a ciclo, a quantidade inicial, né, de DNA alvo, do DNA que a gente quer detectar. Então, a gente, né, detecta, quantifica, usando compostos fluorescentes, e a PCR em tempo real, ela é muito mais sensível, né, ela trabalha com sondas ou com reagentes que emitem fluorescência, né. Aqui, só para vocês terem uma ideia, são alguns equipamentos, a gente tem outros, né, mais modernos também. Temos Pocket PCR, que são equipamentos de bolso, que você consegue fazer a PCR em campo. A gente até, eu deixei de colocar uma foto de um equipamento que a gente possivelmente vai usar num projeto bem interessante. E você tem uma variedade enorme, né, de equipamentos que usam placas
como se fossem vários tubinhos, né, numa placa só, 96 poços, e filamentos, né, de vidro, como esse aqui, que é o Light Cycler, da antiga Roche, né, e aí, dependendo da sua... Aqui também é como se fosse placa, né, é tubo de PCR, aqui também é placa, o único que é com filamentos é esse aqui. E dependendo do tipo de pesquisa, se você tem muitas análises, assim, de rotina, né, para um diagnóstico, ou não, se é só mais pesquisa, não tem tantas amostras, aí depende, e também depende do seu orçamento, né? É importante a gente frisar que esses equipamentos já tiveram um alto custo, né? Agora tá bem melhor porque apareceram muitas opções, né, no mercado, muitas empresas que começaram a comercializar esses equipamentos para PCR em tempo real. Como eu falei, né, a gente tem os diferentes sistemas de detecção do PCR em tempo real, que você usa sondas ou os produtos químicos, né, os compostos químicos, que vão emitir fluorescência, e no fim, você não tem mais aquele gel que você, né, que eu mostrei para você analisar o seu resultado. Você tem a construção da curva de amplificação. Como eu coloquei lá atrás, você consegue acompanhar ciclo a ciclo, porque você tem aqui, né, a fluorescência, né, o nível de fluorescência que está sendo emitido, e aqui o número de ciclos, tá? E como a gente está falando de PCR em tempo real, que também é chamado de PCR quantitativo, porque ele possibilita você quantificar, né, a quantidade inicial daquele alvo de DNA, você precisa trabalhar com algumas variáveis, né, alguns parâmetros, né? E o parâmetro principal é o ciclo de threshold, o CT, daqui embaixo. E aí, de novo, para a gente conversar sobre isso, precisava de mais umas 2 horas, só isso. Mas é só para vocês terem uma ideia que como a gente vai quantificar, a gente precisa trabalhar, né, nessa curva de amplificação, nessa região que a gente chama de linear, que é a região onde você tem todos os reagentes disponíveis. Então, a eficiência da reação, ela está quase 100%, porque não tem carência de nenhum reagente. Quando você vai, né, chegando no final dos ciclos, né, aqui no caso são 40 ciclos a minha reação. Quando você vai chegando mais para o final, você vê que muda a curvatura dessa curva de amplificação. Por quê? Porque começa a ter alguma deficiência, né? Ou daqueles reagentes que a gente viu, porque são os mesmos reagentes, só que o sistema de detecção é diferente, tá? Então, no decorrer, né, com o andamento da reação, algum reagente vai faltando. Por isso que toda quantificação você deve realizar, né, executar aqui na fase onde temos quase 100% de eficiência da reação, que é na fase linear da nossa curva, tá? E no campo, Edna, como que a gente faz, né? Quando eu não tenho proteínas expressas, eu não posso usar aquela fita, e eu não tenho como fazer uma PCR lá no campo, né? Apesar de ter o Pocket PCR, né, que é um equipamento de... às vezes pode encontrar alguma dificuldade para fazer a reação, ou mesmo não ter a possibilidade de adquirir esse Pocket PCR. Então, a gente tem até um projeto que é bem desafiador para nós, porque é um projeto completamente novo, até para os nossos parceiros, que é o desenvolvimento de biosensores para detectar fragmentos de DNA no campo, né, em condições de campo. Então, esse projeto, que eu tenho muito prazer de fazer em parceria com a Andréa Salgado
né, da escola, a gente vem trabalhando, é desafiador, porque a gente já tem um tempo, né, a gente até vai pedir prorrogação do projeto, porque a gente tem alguns desafios aí para enfrentar. E a gente tem, né, o nosso objetivo é ter 2 tipos de biosensores, um fluorescente e um piezoelétrico. O piezoelétrico é um que é realmente muito interessante, e é um dos que a gente tem, assim, muita esperança de que a gente consiga chegar no final, porque ele vai diferenciar, né, como é que ele funciona? Ele tem esses cristais, né, de quartzo ou outros cristais, e com pequenas diferenças de massa, né, ele tem uma deformação, né, e aí a gente consegue pensar num biosensor onde a gente possa avaliar a presença ou ausência do transgênico, né? Então, isso é muito interessante, a gente está com muita vontade que o projeto pegar esse biosensor. Futuro da edição genética, eu não sei se vocês já tomaram conhecimento, a gente tem essa técnica, né, uma tecnologia que não é tão recente, mas começou a ser mais veiculada, né, nas mídias, nas revistas, mais recentemente, que é a CRISPR, né, que é uma técnica que você consegue editar o DNA de uma maneira muito mais precisa, né, melhor do que você fazer o shotgun, né, aquela biobalística, e o Agrobacterium tumefaciens, né. Então, aqui só um históricozinho, ela foi descoberta em 1987, né, na Universidade do Japão, e, na verdade, é baseada no sistema de defesa de algumas bactérias. Aqui só um desenho de um vírus, né, que começa a infectar uma bactéria e ela desenvolve todo um sistema de defesa para enfrentar essa contaminação. Aí aqui, você, só falando um pouquinho mais desse sistema, você tem sequências de DNA, que lembra daquele vírus, né? É um bacteriófago, tá? Você tem a sequência de DNA exógeno do bacteriófago, que é inserida no DNA cromossomal da bactéria. E essa sequência, né, possui aproximadamente 30 pares de base e permite a identificação e destruição de alguns DNA invasores. Tá? Tema todo de defesa da bactéria. Então, esse sistema é mais complicado, é uma outra aula que a gente precisa, né, depois conversar, mas ele é muito interessante porque ele tem umas proteínas envolvidas, né, que é essa Cas9, e ela é muito específica, por isso que é uma evolução da transformação, né, de organismos. Você pode transformar sem inserir genes de outras espécies. Por exemplo, você transforma o próprio material genético da espécie que você quer transformar, usando essa técnica, tá? Então, quais são as vantagens, né, dessa técnica, né? Você tem mais especificação através do RNA guia, que permite especificar onde ocorrerá a modificação, por isso que são ainda mais precisas, né, as transformações. O custo é menor e você pode alterar quantos genes você achar que deve, né? Isso não tem limite. E também você tem a questão de você não precisar inserir genes de outras espécies na espécie que você está transformando. A CRISPR é uma das técnicas inovadoras de melhoramento de precisão, que são as TIMPs, né? Vocês vão ver aí na literatura
de transformações, de biologia molecular, esse termo, né, TIMPS, que são as técnicas inovadoras de melhoramento de precisão, que diferem da estratégia utilizada na transgenia tradicional, como eu falei para vocês, porque não necessariamente ele envolve, né, a inserção de um gene de uma outra espécie no genoma da planta de interesse, como eu estava falando da CRISPR, né? E aqui, falar só mais um pouquinho, né, das TIMPs, que funcionam como pequenas tesouras moleculares de alta precisão, capazes de, literalmente, editar o genoma. Né? E aí a gente encerra aqui, que possibilita que uma nova característica seja expressa na planta sem que o seu DNA seja diretamente modificado. São ferramentas realmente poderosas e que estão mudando muitos paradigmas de diferentes áreas da ciência. Inclusive, a Lei de Biossegurança, né, a CTN-Bio, ela está até com uma equipe, né, uma força-tarefa para estudar. Será que o resultado de uma técnica, né, inovadora, de aplicação dessa técnica sobre um determinado cultivar, uma determinada planta, será que precisa de todos aqueles procedimentos, aquelas avaliações de segurança? Isso está sendo discutido, né, mas para a segurança, né, para o princípio da precaução, eu acredito que vai ser realmente exigido todos os testes de segurança, porque, de alguma forma, o genoma foi modificado, né? E aquelas interações, né, no alimento, na planta como um todo, podem causar modificações que a gente não estava imaginando. Então, é importante que todos os testes sejam realizados. E quais são as oportunidades de pesquisa, né? Ainda mais você usando essas técnicas, né, de melhoramento que são mais precisas, né? A gente pode ampliar a oferta de alimentos, qualidade nutricional, de contaminantes, né, daquelas toxinas, porque a biotoxina tem uma via de biossíntese. Então, se você eliminar qualquer, ou diminuir a expressão, ou cortar mesmo, né, fazer uma edição do genoma que codifica para uma determinada enzima-chave, uma proteína-chave, daquela via de biossíntese, daquela toxina, isso pode ser um resultado positivo para a gente, né, porque aí está livre de contaminantes, de substâncias alergênicas ou tóxicas, né, inclusive com supressão ou neutralização de fatores antinutricionais. Então, tudo isso está relacionado a uma engenharia metabólica, né, envolvendo essas técnicas mais inovadoras de modificação precisa. E aí você, de novo, você tem que olhar a via de biossíntese, né, quando não se tratar de uma proteína, quando se tratar de um composto ou de uma toxina, né, de uma molécula diferente de uma proteína, você tem que avaliar a via de biossíntese dela. E também tem essa possibilidade, né, de ampliar a produtividade das principais commodities agropecuárias, né, o que a gente tem de mercado no nosso agronegócio. Então, a gente pode ampliar, aprimorar, né, intensificar a questão da produção de soja, milho, trigo, algodão, açúcar, citros, café, celulose, e as carnes, suína, frango e bovina, tudo com esse olhar, né, mais preciso da utilização dessas técnicas de melhoramento, inovadoras, né, de melhoramento mais preciso. Tem alguns trabalhos, né, que eu tive, assim, a oportunidade de solicitar. A gente tem uma querida bolsista, ela deve estar aqui nos assistindo também, a Camila Lousada. Ela faz parte desse projeto, né, que a gente falou, dos biosensores, e ela fez um levantamento muito interessante de o que está rolando no mundo, né, no Brasil, mas também no mundo, em termos de novos organismos geneticamente modificados, em termos de técnicas que estão sendo utilizadas,
E uma das técnicas realmente são essas TINTs, né, inclusive a CRISPR. E eu trouxe aqui 2 exemplos, né, de alguns trabalhos que já estão em andamento e que utilizando essas técnicas, né, mais precisas para ter um incremento ou uma supressão de algum problema, algum antinutriente no organismo. Aí a gente tem aqui, né, que tem um trabalho com arroz. A gente tem, nesse trabalho que a Camila, nessa atualização, né, a busca, a atualização que a Camila Lousada fez para a gente, tem muitos trabalhos, vários trabalhos com vários, depois a gente pode até, ainda não foi publicado, mas a gente pretende publicar, mas a gente depois, se vocês quiserem saber que outros alimentos, né, que outros produtos estão sendo estudados, a gente pode falar. Mas aqui eu trouxe 2 exemplos que, sim, são mais do nosso cotidiano, né, das nossas discussões, que é o arroz, que teve a inativação desses genes aqui, né, um nome enorme, que aumentou a resistência a um determinado, a xantomonas, né, que ela causa a queima do arroz, né. Então, a interrupção desses genes causa mais resistência ao fungo, e a doença é considerada como uma das mais importantes do arroz, ou seja, já estamos usando, né, essas técnicas, né, inovadoras para modificação mais precisa, para resolver algumas questões, né, alguns problemas agronômicos que a gente ainda não tinha conseguido, assim, com mais rapidez, né, com mais precisão, com a transgenia convencional. Então, esse é o caso do arroz. E um outro que eu achei muito legal, né, que também todos são desse autor aqui, o Quadros, né, e colaboradores de 2018, esse relacionado ao glúten, né, que a gente sabe, né, que são proteínas que principalmente estão presentes no trigo, né, um conjunto de proteínas, e que está sendo estudado, né, uma transformação, uma modificação, uma edição, para que um novo cultivar de trigo possa ser obtido sem glúten, o que poderia ser usado para produzir, né, assim, ou com menor concentração de glúten, né, e tudo. E esse trigo sem glúten poderia ser usado para produzir alimentos com baixo teor de glúten, né? Se não tem muita formação de glúten, no final, a gente pode oferecer para uma população que, assim, muitas vezes não tem muita disponibilidade de produtos, né? Que são a população que tem algum tipo de restrição alimentar, que a gente tem especiais que são celíacos, e os alérgicos às proteínas do trigo também. Então, tudo isso é para a gente, esses 2 exemplos que eu trouxe, é para a gente ter em mente que a gente já tem trabalhos, né, já temos pesquisas que estão entregando outro tipo de OGM, não só aquele OGM que é bom para o produtor, né, para a produtividade, para as questões agronômicas, para a agricultura, assim, a questão da produção, que é a resistência aos herbicidas, tolerância a herbicidas, a inseticidas, né, e tudo, que foi a primeira onda, né, de OGMs que apareceu no mercado. Aí depois a segunda onda veio para entregar OGMs com várias características, às vezes era resistente a herbicida e a inseticida, e também tinha alguma outra característica, né? E agora a terceira onda é essa transformação mais precisa, que traz incremento nutricional ou supressão de algum antinutriente, que vai trazer um benefício mais direto, né, para o consumidor, né? Isso é muito interessante. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, nessa busca que a Camila fez, a gente também tem o que é aprovado no mundo, porque a gente precisa também fazer um controle do que está circulando no nosso mercado.
Então, só pode circular aquilo que a CTN-Bio aprovou, né? Que a nossa legislação aprovou. Mas muitas vezes pode acontecer de aparecer um OGM que ainda não foi aprovado no mercado nacional. E aí a gente precisa ter uma ideia de que transgênicos, que OGMs que estão sendo, né, vendidos e liberados no mercado e no mundo. E a gente tem esse site, a gente também tem as informações que a Camila buscou, e a gente tem vários OGMs, né, que foram obtidos e que ainda tem alguns que já foram aprovados, a gente tem um banco de dados aqui de aprovações, e outros que ainda estão em estudo, mas que provavelmente daqui a pouco serão aprovados. Então, a gente precisa estar sempre monitorando essas liberações, né, no mundo, porque a gente pode ter o ingresso de algum OGM que ainda não foi estudado, liberado aqui no Brasil. No Brasil, como eu falei para vocês, a gente tem a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, aqui está o site, né? É interessante vocês que estão, assim, interessados no assunto, seria bom visitar o site da CTN-Bio. Eu destaquei aqui do lado, né, os serviços da CTN-Bio. Se você entrar lá, tem um menu aqui do lado esquerdo, com tudo que você pode encontrar ali. Mas eu coloquei aqui em destaque os serviços da CTN-Bio, né, que é o Certificado de Qualidade em Biossegurança, que é o CQB. O que é isso, né? É como se fosse uma autorização para as instituições que trabalham com OGM, seja a obtenção, né, a produção, transformação e tudo, ou seja, simplesmente você fazer a detecção, análise de detecção de OGM. Desde o momento que você vai estar em contato, manipulando o OGM, você precisa seguir as normas de biossegurança. E uma delas é que a instituição que trabalhe tenha essa autorização, esse certificado de qualidade em biossegurança, tá? E aqui tem também as liberações, né, planejada, liberação comercial. Essas liberações comerciais, elas são o que a CTN-Bio entendeu, né, depois de avaliar o relatório, todos aqueles dados, né, das análises de segurança. A CTN-Bio tem um comitê, tem vários especialistas, né, que vão avaliar, e eles emitem um parecer conclusivo, um parecer técnico, né, e aí, por isso que tem aqui as liberações comerciais. Vocês podem entrar lá e a gente tem vacinas, a gente tem plantas, a gente tem animais, né, produtos obtidos por organismos geneticamente modificados, como as biofábricas, né? E aí você tem também ali na liberação comercial. E você também tem aqui no link, né, de serviços, processos de importação. Por quê? Para importar, você também tem que ter um monitoramento. Será que vai importar para já processar, né, e fazer algum tipo de produto derivado, ou vai plantar? Porque para plantar, se não tiver sido avaliado ainda, precisa fazer toda aquela análise, lembra, da parte dos efeitos ambientais. Porque muitas vezes você tem algum produto que ainda não foi avaliado, né, no Brasil, mas que foi avaliado em outro país. Então, toda a parte de consumo, né, os testes para avaliar a segurança no consumo foram feitos, mas a parte ambiental requer, né, é necessário que seja realizado onde vai ser plantado. São rigorosos por conta disso. E as publicações no Diário Oficial da União, que são todas essas deliberações, né, os certificados de qualidade de biossegurança que são emitidos. Então, vale a pena depois vocês visitarem o site, né, da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que está vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Tá? Aqui, de novo, a Camila Lousada me deu esse
esse presente, né, de mostrar para vocês aqui esses dados, que são, assim, o número de liberações comerciais, né, de plantas, vacinas, micro-organismos e outros, né, que desde 1998 até o ano passado, né, isso aqui no Brasil, se não me engano. E você tem aqui quando ele fala outros, ele está falando de plantas, vacinas, micro-organismos, são outros bioprodutos, tá? Começou só agora, né, as biofábricas sendo mais estudadas. Mas você vê que teve sempre um aumento, aí de vez em quando tem uma baixa, aí aumenta de novo. É um ciclo, né? É cíclico aqui. Por quê? Porque precisa de muito tempo para a gente avaliar e colocar no mercado. Por isso que não é uma linha reta, não é uma curva de amplificação, porque a gente realmente precisa de tempo para desenvolver o transgênico, né, para obter o OGM e para fazer todos aqueles testes, né, que são necessários para que a CTN-Bio emita parecer técnico favorável à liberação comercial. É isso, gente. Grata pela atenção, agradeço muito, estou feliz de estar aqui, né, falando com vocês sobre esse tema. Eu tenho trabalhado mais naquele projeto dos biosensores, né, nessa parte de OGM, detecção de OGM, e a gente tem outras formas de trabalhar com as técnicas de biologia molecular, né, com a biologia avançada, não só para a questão dos transgênicos, mas como a Andrea pediu, né, para eu falar dos OGMs, dos transgênicos, a gente trouxe isso. A gente também usa toda essa ferramental de biologia molecular para avaliar a autenticidade, né, de alimentos. A gente avalia a detecção de patógenos, a detecção de fraudes ou adulterações, a detecção de adulterações por espécie, né, porque cada espécie tem um marcador molecular. Então, tudo isso envolvendo DNA, ou proteínas, ou algum composto, né, algum metabólito, que a gente acaba fazendo análise e fazendo essa detecção e usando esse ferramental molecular que ajuda no nosso diagnóstico, tá? Acho que era isso. Obrigada, Edna. Sua clareza em explicar, calma, né? Apresenta com uma forma tão clara, né? Muito obrigada pela tua apresentação. Acho que foi super